Texto áureo, um versículo muito conhecido. Quero mais uma vez agradecer pela honra e o privilégio de estar aqui com os irmãos, pelo convite. Sempre é bom poder dividir o Evangelho, a palavra de Deus, com almas sedentas. Que Deus fale conosco hoje com graça e misericórdia. Gênesis 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. ênfase na primeira frase do verso 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Feche os olhos, vamos a mais uma rápida oração. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o poder. Vamos a Ti, Senhor, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, cônscios da Sua grandeza e majestade e da nossa urgente necessidade de graça. Volta Teus olhos para esse local, Senhor. Estende as Tuas mãos poderosas, indulgentes, amorosas, para salvar, para santificar, para consolar, em tempos de trevas, de corrupção moral, de declínio da sociedade, apostasia religiosa. Ó Senhor, separa Teu povo eleito e o mantém de pé pela graça do Senhor Jesus Cristo. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, preste atenção com temor e tremor. Vamos ver o que Deus tem para nós essa noite. Você sabe que há 2000 anos atrás ocorreu um dos fatos mais marcantes da história, ou na verdade foi o fato mais marcante da história. Deus onipotente, Deus onisciente, Deus transcendente, Deus eterno entrou na terra. Entrou no espaço e no tempo, quando se encarnou na pessoa do seu Filho. Isso está claro em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14, e o Verbo se fez carne, e vimos sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de verdade, cheio de graça e de verdade. Deus, meu irmão, se vestiu de ossos, se vestiu de nervos, se vestiu de músculos. Deus sentiu dores, Deus sorriu, Deus chorou, Deus sangrou. Deus se fez carne através da vinda do seu Filho Jesus. Mas para entendermos a razão da entrada de Cristo na terra, por incrível que pareça, muitos cristãos da igreja moderna não sabem direito a respeito da vinda do nosso Senhor, não conhecem muito a cristologia, a doutrina de Cristo, e não sabem com precisão o porquê da sua encarnação, o porquê da sua entrada na terra. E para entendermos isso com clareza, temos que entender um pouco sobre criação e queda. Preste atenção, vamos passar um pouco pelas Escrituras hoje, e para você entender onde eu quero chegar. O livro de Gênesis narra a criação e a origem de todas as coisas. Nós somos criacionistas, não cremos que o universo é fruto do acaso ou obra de uma explosão, mas entendemos que ele é plano de uma mente engenhosa, e essa mente nós sabemos que é Deus. Deus cria o universo em 6 dias, Ele cria a luz, os luminares, o firmamento, o mar, os animais. E no último dia, Ele cria a sua obra-prima, o que os teólogos chamam de a coroa da sua criação. Ele cria o homem. E por que ele é a sua obra-prima? Porque Ele o cria à sua imagem e à sua semelhança. Nenhuma outra criatura Deus fez a sua imagem e sua semelhança. Agora a pergunta que você tem que fazer: o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus?
Você tem que voltar um pouco comigo na teologia melhor dizendo, na teontologia. Theos, Deus, ontos, ser. O estudo do ser de Deus, nos atributos de Deus. O que são atributos de Deus? As características que Deus arroga para si. Os atributos de Deus são divididos em duas categorias: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Só Deus tem e não comunica com mais ninguém: onipotência, onisciência, onipresença, infinitude, eternidade, transcendência. Só Deus tem e mais ninguém. A segunda categoria, atributos comunicáveis. Deus tem e comunica: bondade, amor, misericórdia, santidade, justiça. Deus tem e comunica a sua criação. Então, ser feita a imagem e semelhança significa que Deus criou o homem com seus atributos morais, amor, bondade, e conferiu isso ao homem. Mas Deus também possui um outro atributo, e também conferiu esse atributo ao homem: é a pessoalidade de Deus. O que significa a pessoalidade de Deus? É que Deus é uma pessoa. O que significa ser pessoa? Ter razão, ter emoções, ter sentimentos. Deus pensa, Deus tem escolha e Deus sente, Deus tem emoções. E em Gênesis 1, um Deus pessoal cria seres pessoais, substantivo no plural, Elohim, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então, um Deus pessoa cria seres pessoas. E o que significa? Qual é as implicações de Deus, da pessoalidade de Deus? Significa que Ele é um ser relacionável. Ele então podia se relacionar com a sua criação. Por isso em Gênesis vai dizer que Deus vinha na viração do dia ter com o homem, Ele tinha comunhão com o homem. Portanto, no início o homem foi feito moralmente perfeito, o homem foi criado sem pecado, mas, conjunção adversativa, entretanto, não obstante, todavia, porém, Gênesis 3, acontece o dia mais triste da humanidade, da história, o fatídico dia, o pior de todos os dias, ocorre a queda. Deus estabelece uma única lei e pede para o homem obedecer. Deus diz: de todas as árvores do jardim podeis comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Muita gente quer especular o que era essa árvore, o que era esse fruto. Isso não vem ao caso. O importante é a ordem: não toqueis, não comeis, comereis dela, porque o dia que comer, certamente morrereis. Mas o que acontece? O homem desobedece, tentado pela serpente, então ele come. Seus olhos se abrem, sabem que estão nus. Ali nasce o pecado. O pecado entra na criação. E o que ocorre? Essa imagem do homem, essa imagem de Deus no homem, o imago Dei, é deformada. Imagine um homem com seu filho em uma moto Big Trail, igual do reverendo Augusto. Ele gosta de 800 cilindrada para cima. Vem com esse negócio de 350, 600, que não é o caso dele. O negócio é 1.200 para cima. Ele está em uma velocidade de 170 quilômetros e ele tem um deslize num buraco. Esse menino cai, ele se arrasta pelo asfalto 200 metros. Quando o pai correndo vai tentar ajudar o filho, ele vira o filho e vê que o filho está todo deformado, ele está irreconhecível. Foi isso que aconteceu com a queda. A imagem de Deus foi deformada no homem, e ele se tornou uma criatura deplorável, abominável, execrável, que está em Romanos capítulo 1 e Romanos capítulo 3. Aquela imagem de Deus é deformada, e aquele ser moralmente perfeito se torna um monstro sem precedentes para o mal, e junto com ele toda a criação sofre as consequências.
Primeiro, a serpente, ela recebe uma maldição: maldita será entre os animais do campo. Segundo, a mulher recebe a maldição: com dores darás à luz aos seus filhos. A terceira maldição cai sobre a terra: cardos e abrolhos produzirá a terra. E a quarta e pior consequência vem sobre o homem: a morte espiritual. Deus diz: certamente morrereis. E essa morte é demonstrada no ato de Deus banir o homem do Éden. Aquela comunhão é quebrada e um abismo intransponível se coloca entre Deus e o homem. Um escritor traduziu isso melhor como: no pecado, um estado de afastamento eterno de Deus e um estado de condenação eterna alcançou o homem. Mas, se já estava ruim, isso vem piorar. As consequências não se limitaram somente a Adão, as consequências da queda, mas toda a sua descendência cai com ele. Adão é o nosso cabeça federal, de modo que com a sua queda, todos os seus descendentes caem com ele no pecado original. E por terem Adão e Eva pecado, é como se eles tivessem contraído um vírus, contraído o pecado. E todos aqueles que nascessem e descendessem de Adão também herdariam o pecado de Adão. É o que está em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então essa contaminação de Adão, essa sentença e contaminação passou para todos os homens. E Romanos 3,23 vai dizer: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. A morte oriunda do pecado de Adão também matou todos os homens e os colocou em estado de condenação. Estou falando da entrada de Cristo na terra. Por que que ele entrou? Eles estão debaixo de juízo divino. Quem está debaixo do juízo divino? Todos que vieram de Adão. Toda a humanidade, em toda a história, de todas as eras, eles estão debaixo do juízo divino. E qual é a forma desse juízo? Romanos 6,23: o salário do pecado é a morte. Que morte é essa que Paulo está falando? Deus então cria um local de punição dos pecadores, chamado inferno. Existem 4 palavras na Bíblia para inferno: Sheol, Hades, Tártaros e Guiena. O Sheol é a palavra hebraica para sepultura, tumba, mundo dos mortos, inferno. O Hades é a transliteração grega do hebraico, que também significa sepultura, significa inferno. O Tártaro só é mencionado uma vez nas cartas de Pedro: prisão, onde estão aprisionados demônios para os dias do julgamento. Agora, a palavra que mais caracteriza inferno que Jesus usou, Mateus 10:28, é Guiena. É misto de 2 palavras: Guerinom, vale de Rinom. O vale de Rinom, na época de Jeremias, era o vale da matança. Na época do perverso rei Manassés, era o local onde Manassés oferecia sacrifícios humanos para o deus pagão Moloque. No dia de Jesus, o vale de Rinom era o lixão da cidade de Jerusalém. Por que Jesus se referiu ao inferno e usou o termo vale de Rinom? Porque o lixão de Jerusalém, assim como hoje, recebia restos de alimento, recebia troncos de árvore, recebia tecido, papel e recebia pedaços de cadáveres de animais, pedaços de cadáveres humanos e até cadáveres humanos inteiros que ficavam sendo comidos por bicho. E como é que eles lidavam com o excesso de lixo? Essa técnica ainda é usada hoje. Eles incineravam o lixo para acabar com o lixo. Mas a quantidade de lixo que Jerusalém recebia por ser grande era tão grande
que o fogo nunca se apagava. Por isso Jesus disse: o inferno é como o vale de Rinom, cujo fogo não se apaga, a ferida não cicatriza, e o verme não morre. São termos para se referir ao juízo divino. Se você perguntar, é fogo literal o inferno? É um vulcão e gente torrando lá dentro? Eu não sei, creio que provavelmente não seja. Mas são termos para ilustrar o despejar da violenta cólera de Deus sobre o pecador pelos séculos dos séculos. Esse é o prêmio, o salário para quem pecar. É isso que aconteceu com os homens em razão da queda. Esse é seu estado. Romanos 1,18. Do céu se revela a ira de Deus contra toda impiedade e perversão dos homens. Esse é o estado dos homens. E por incrível que pareça, eles não estão preocupados. Jesus foi certeiro, como sempre é. E a volta do Filho do Homem será como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Quando veio o dilúvio, a todos levou. Indiferença. Essa é a condição do homem. Por isso, eles perguntam: pastor, por que o senhor prega como o senhor prega? Por que o senhor grita? Por que o senhor é bravo? Por que o senhor transpira? É porque eu não quero ver as almas no inferno. E como Spurgeon, ele dizia para a sua congregação: vocês podem até ir para o inferno, mas vão ter que passar por cima do meu cadáver. Vocês até podem ir para o inferno, mas vão comigo puxando e arrastando até na porta, até eu não conseguir, até eu não ter mais forças, eu vou. Entretanto, esse Deus que é justiça e que é o culpado não tem por inocente, também é misericórdia, também é amor. E no seu amor ele cria um plano de salvação. Em sua misericórdia ele deseja livrar os homens desse estado. Então o que ele faz? Ele intenta um plano. Ele intenta um plano de salvação. E nesse sentido, a única maneira desse plano ter êxito é através do seu filho. A única chance dessa raça miserável é o seu filho. Só o seu filho pode salvá-los. Então, Deus Pai dá uma missão a Deus Filho e diz: filho, você vai ter que descer até a terra, você vai ter que deixar o céu e ir até onde esses miseráveis estão, a fim de salvá-los. Ok? E o filho: ok? Entretanto, filho, para o plano ser eficaz, só descer não é suficiente. Não? Não. E sim, como descer? Você terá que descer como um homem mortal. Você terá que se tornar como um deles. Você terá que ser como um deles, sujeito às mesmas paixões e às mesmas fraquezas dele. E tem mais. Só que para você se fazer homem, eu não vou te transformar num homem e te enviar. Você vai ter que se sujeitar aos mesmos processos que um homem se sujeita para vir a vida. Filho, você vai ter que nascer de uma mulher. Você vai ter que passar pelo processo de gestação. Ok. E o filho concorda. É o que está em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O que tem a ver isso com a entrada de Cristo no céu? Gênesis 3,15 é a promessa da redenção, o chamado proto-evangelho. Em Gênesis 3 temos a queda, concorda? E no verso 15, Deus mostra parte do seu plano em enviar o seu filho. Como? Da semente de Eva. O que é isso? Cristo tem que vir da mesma natureza de Eva. Ele teria que nascer. Para nós sermos salvos, o divino teria que se tornar humano, e pelos mesmos meios que os humanos vêm à terra.
ele teria que nascer. Agora, por que Jesus teve que nascer? Você já se perguntou? Primeiro, para obedecer a Deus de forma representativa. O que é isso? Jesus veio à terra como nosso representante, ok? Ele obedeceu toda a lei de Moisés, e cumpriu toda a justiça. Se Jesus não fosse homem, se ele não tivesse nascido, ele não poderia ser nosso representante. Ele não poderia obedecer a lei em nosso lugar. Como assim? Eu não entendi ainda. Você vai entender agora. Para ir para o céu, não basta só inocência, só tirar seus pecados. É necessário justiça. Como assim? Sim, justiça, mérito. Jesus, ao se fazer homem e morrer na cruz, acontece o que chamamos doutrina da imputação. Ele cumpre toda a lei, toda a justiça e recebe o mérito dela. E na cruz, ele imputa, lança na conta dos que creem. Então você entra no céu com méritos, entra no céu com justiça, mas não suas, aquelas que foram imputadas de Cristo a você. E se ele não tivesse sido homem, ele não poderia cumprir essa justiça e ser seu representante, para que você assim nascesse, entrasse no céu. Romanos 5,18 diz isso: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre muitos homens para a justificação. Segundo, por que Jesus teve que nascer? Primeiro, para obedecer a Deus de forma representativa. Segundo, para ser um sacrifício substitutivo. Olha só, se justiça te coloca no céu, pecado te coloca no inferno. Se todos pecaram, e se o salário do pecado é a morte, todos teriam que morrer, todos teriam que ser condenados. Se Cristo não tivesse sido feito homem, ele não poderia ter morrido em nosso lugar e pagar a penalidade dos nossos pecados. Então o que acontece? Na cruz acontece a dupla imputação, oh glória! Uma vez que a justiça de Cristo é imputada a nós, na cruz, os nossos pecados são imputados em Cristo, e Ele leva o nosso pecado sobre Ele, e isso só pode ser possível com o seu nascimento. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado. Ele se fez pecado na cruz. Olha que transação ocorreu ali. Quando você olha para a cruz e pensa, ali morreu, ressuscitou. Não, está acontecendo uma transação. Aquele justo, santo, sem pecado, perfeito, o único homem perfeito, ele tinha toda a dignidade de entrar no céu, todo o mérito, toda a justiça, mas ele transfere para o seu povo. E aquele que não conheceu o pecado, sem pecado, isento de pecado, nosso pecado é transferido para ele. Isso só foi possível sendo ele homem. Terceiro, por que Jesus teve que nascer? Para ser o nosso único mediador entre Deus e os homens. Irmãos, nós estávamos afastados de Deus. Lembra, Deus baniu o homem e colocou serafins, querubins com espada de fogo no jardim. Havia um muro entre nós e Deus, um abismo entre nós e Deus. Necessitávamos de alguém que nos trouxesse de volta a Deus, que nos representasse diante de Deus, que fizesse a mediação entre nós e Deus. Jesus se fazendo carne se cumpre 1 Timóteo 2,5. Só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse mediador teria que ser responsável, o mediador responsável por fazer essa mediação, tinha que ser homem, mas tinha que ser um homem perfeito, um homem sem pecado,
Mas não existe essa categoria de homem na terra. Não existe homem. Abraão tentou, mas falhou. Moisés tentou, mas feriu a rocha. Abraão mentiu. Isaac, copiando o pai, mentiu. Davi adulterou. Não havia esse homem na terra. Por isso esse homem teve que vir do céu. Teve que se fazer carne. Teve que se tornar homem para ser nosso sumo sacerdote. Por isso ele nasceu, desceu do céu para pegar a mão de Deus e a nossa, e nos religar, e nos representar, e nos mediar. Vejamos algumas provas da humanidade de Cristo. Por que é importante a doutrina da humanidade de Cristo? Porque alguns hereges do século I negavam. Os gnósticos criam no docetismo, é uma espécie de dualismo grego, que a matéria é má, só o espírito é bom. Se Jesus é Deus e Deus é bom, ele não pode ter corpo, ele só tem espírito. Então, eles não criam em uma das naturezas, eles negavam a natureza humana. Só que se eliminarmos uma das duas naturezas, estamos perdidos, porque a expiação só podia ser feita por outro homem. Então Jesus teve que ser homem. Veja provas da humanidade de Jesus. Em Lucas 2,7, ele nasceu como qualquer homem nasce. Em João 4,6, ele ficou cansado da viagem. Só homem se cansa. Em João 19,28, ele teve sede. Em Mateus 4,2, teve fome. E agora o auge da sua humanidade. A maior prova que Jesus era homem está em Lucas 23:46. Jesus morreu. Jesus morreu. Sem a humanidade não haveria expiação. Por isso Jesus veio. Por isso ele entrou na terra. Esse é o tema da minha mensagem. Entretanto, novamente a conjunção adversativa, ele não podia nascer de qualquer jeito. Não. Esse nascimento teria que ser virginal. Outra doutrina que não podemos esquecer, que vem sendo atacada ultimamente. Jesus nasceu de uma virgem, sem a participação do marido. Jesus nasceu de forma sobrenatural, conforme Mateus 1,18. Agora, o que o nascimento virginal nos ensina? Vamos ver alguns princípios. Primeiro, ensina que a salvação é obra exclusiva do Senhor, é obra da graça. Não há participação humana. A salvação vem só do Senhor. Deus prometeu que salvaria, em Gênesis 3,15. Porém Deus cumpre essa promessa através do seu poder, e não por métodos ou dons humanos, não, sem a participação humana. O anjo Gabriel vem a ela e diz assim, ele falou alguma coisa, isso eu tenho certeza. A virgem conceberá e dará à luz a um menino, e por-lhe-á o nome Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como pode ser isso, eu sendo virgem? O Espírito Santo te cobrirá, o que você vai gerar vem do Espírito Santo. O nascimento de Jesus foi uma obra sobrenatural, para mostrar que do início ao fim a salvação é dom de Deus, é pela graça. O que mais o nascimento virginal nos ensina? Por que Jesus teve que nascer de uma virgem? Porque isso, olha só, torna possível ele ter vindo à terra sem a herança de Adão. Jesus, por ter nascido de uma virgem, ele não herda o pecado original de Adão. Ter nascido de uma virgem, não ocorre a transmissão do pecado de Adão. Jesus não nasce com a infecção do pecado de Adão. Isso se deu pelo nascimento virginal. Terceiro, o que o nascimento virginal nos ensina? O nascimento virginal foi a única forma de ocorrer
a união das duas naturezas, a união da divindade com a humanidade em uma só pessoa. Isso é Cristo. Cristo não é só Deus, e Cristo não é só homem. Cristo é Deus e homem na mesma pessoa. Cristo tinha que se tornar homem sem deixar de ser Deus. Isso só foi possível nascendo de uma virgem. Veja só, Cristo já era divino, agora precisava ser humano, sem deixar de ser divino. E como isso foi possível? Nascendo de uma virgem. É o que o Concílio de Calcedônia, século V a.C., chamou de união hipostática. As duas naturezas de Cristo, 100% humana, 100% divina, coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Por quê? Porque havia problemas com isso na época. No primeiro século, os docetistas diziam: Jesus é só divino, mas não é humano. Heresia. Depois vieram os arianos: Jesus é só humano e não divino. Heresia. Depois o apolinarismo dizia: não, ele é humano e divino, mas é mais humano e menos divino. Heresia. Depois veio o eutiquianismo, diz: não, Jesus não é nem humano nem divino. Pegaram humano e divino, misturou, ele é a terceira coisa. Heresia. Está cheio aí hoje, irmão. Você quer ver o ariano hoje? Eles batem todo domingo na sua porta, tentando vender a revista Sentinela. São os arianos modernos. Estou errado, pastor? Isso foi refutado no Concílio de Calcedônia. Você quer ver a prova disso? Que Jesus é humano e divino? Na mesma passagem, Marcos 5. Estão viajando de barco. De tão cansado que está, dorme humano. Os discípulos: mestre, não te dá que perecemos. Como era divino, repreende a tempestade. Cala-te, mar. Humano e divino na mesma pessoa, na mesma passagem. Jesus, ai do mar se desobedece. Jesus é humano e divino. Como isso foi possível? Nascendo de uma virgem. Vamos ver as provas da divindade de Jesus? Por exemplo, a palavra Deus, a palavra Theos no grego, é atribuída somente a Deus. Mas em João 1, verso 3 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Theos, Deus. A mesma palavra grega para Deus é a mesma palavra para Jesus. A palavra também Kyrios, no grego Senhor, ela é atribuída a Deus, e também a Cristo. Lucas 2:1, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Kyrios, Senhor. Jesus é Deus. Agora, por que era necessário a divindade de Cristo? Só a humanidade já não era suficiente? Não. Só alguém... Meu Deus, o Evangelho, irmão, desculpa a fé de todo mundo, mas não dá para Buda, Maomé, Confúcio, Hare Krishna, não dá para Maria, não dá. Eu fico pensando quando um católico ora lá em Fátima, em Portugal, e ela vai atender, e um brasileiro ora na mesma hora, nem com foguete turbo dá para ela atender os dois juntos. E se orar 10 ao mesmo tempo? Desculpe os outros, mas essa história é magnífica. Só alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com a penalidade de todos os pecados daqueles que crescem. Um homem não podia pagar essa penalidade e continuar vivo. Naquela cruz a ira de Deus foi despejada sobre Jesus. Um homem só não suportaria receber toda aquela ira e ressuscitar. Por isso aquele que morreu na cruz foi homem, mas também foi Deus. Ele ressuscitou dos mortos. Porque era necessária a divindade de Cristo? Porque conforme Jonas 2,6, só Deus é capaz de salvar. De Deus vem a salvação. Jonas 2,6. Já estou terminando, não fique nervoso e não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mesa. Agora você está entendendo por que Jesus entrou na terra?
Eu me lembro de uma canção em 88, eu era jovenzinho, um disco de vinil de um senhorzinho. Eu cantava assim: ó, como é lindo ser crente, ó, pois eu sou diferente. Eu achava aquela coisa mais horrível do mundo. Agora hoje eu sei o que aqueles senhores estavam cantando. Como é lindo ser crente. Só que também tem o tempo da entrada de Cristo. Não é assim não, ele só não veio à terra, ele teve que vir na forma de um homem, teve que nascer da forma que um homem nasce, teve que vir de uma virgem, mas não pôde entrar aqui qualquer hora não. Você já se perguntou por que Jesus não veio logo após o pecado de Adão? Ia ver tão bocado de problema, hein? Já resolvia. Por que ele teve que esperar 4.000 anos? Por que não veio depois de Abraão? Abraão tá bom. Não, Isaac, Jacó, pega os 12, chega, eu venho aqui. Porque ele demorou 4.000 anos para o verbo se fazer carne? Resposta, Gálatas 4:4 diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Esse texto mostra que Cristo veio ao mundo, se fez carne, no tempo exato, nem antes, nem depois. Isso quer dizer, vindo porém a plenitude do tempo, o tempo exato. Ele não poderia ter vindo um século antes, não poderia ter vindo um milênio depois, não poderia ter vindo após Adão. Ele nasceu no dia exato, no dia que Deus determinou, 2000 e poucos anos atrás. Por quê? O que é isso? Presta atenção. Deus vinha preparando ao longo das eras um tempo e um ambiente propício para o seu nascimento. A redenção tinha data para acontecer. E Deus, desde a queda, vinha preparando um campo, um terreno, um ambiente, um tempo propício, de modo que favorecesse a expansão do evangelho, do cristianismo, da mensagem da redenção a todo mundo. Por isso que ele nasceu naquele tempo onde a salvação pudesse se expandir para o mundo inteiro e não ficasse contida em um local apenas. Primeiro, quando Jesus nasceu, a Palestina já havia sido formada. Veja a precisão de Deus na geografia. A Palestina ligava o Ocidente ao Oriente, e todo mundo que ia para o Ocidente passava pela Palestina. Era o local onde todo mundo tinha que trafegar, de modo que Jesus ter nascido na Palestina favorecia a salvação tanto de judeus quanto de gentios, porque tudo o que acontecia no mundo por ali se espalhava. Então, ele ter nascido na época e no local contribuiu para a disseminação da fé. Por isso ele nasceu onde nasceu, quando nasceu. Primeiro, a precisão de Deus na geografia. Segundo, a questão linguística. Deus estava esperando a helenização do mundo. Até então não havia uma língua universal do poder do grego. Quando Alexandre o Grande conquista o último império, o Medo-Persa, ele heleniza o mundo, e o grego passa a ser a língua universal, mundial. Tá, o que isso importa? O Novo Testamento foi escrito em que língua? Agora, aquilo que os apóstolos escreveram, os testemunhos, podiam ser espalhados, e em toda parte haveria alguém que falava grego. Isso favoreceu as missões, o evangelismo. A palavra de Deus podia ser difundida no mundo inteiro. Deus esperou então a helenização do império. Terceiro, o judaísmo. Eles foram cativos 70 anos na Babilônia, ok? Ciro da Pérsia promulga um decreto dispensando os judeus para voltar. Então acontece a chamada diáspora dos judeus, a dispersão.
E muitos dos judeus não voltam para sua terra, eles se espalham para o mundo. Então Deus estava esperando o cativeiro, Ciro e a diáspora. E esse povo se dispersa para o mundo. Aí o que isso tem? Eles ajudariam na propagação do cristianismo, porque o judaísmo começou a disseminar suas ideias, era a única religião monoteísta, um só Deus. O que é que o cristianismo prega? Só um Deus e um mediador. Que mais? Conceitos de expiação de pecado mediante a sacrifício. Não era assim na lei mosaica? Quando Paulo foi pregar que Cristo morreu na cruz como expiação para os nossos pecados, o mundo já estava familiarizado com as ideias de um Deus monoteísta e que só pode se chegar a Ele mediante sacrifício. Ele ensinava também sobre condenação. Então veja só, isso favoreceu a expansão do reino. E quarto e último, o Império Romano. Deus esperou o Império Romano estabelecer o seu poder. Quem diria? O Império Romano. O Império Romano, segundo Daniel, é considerado aquele animal com boca de ferro, dentes de ferro, mais devastador. Foi o que mais contribuiu pelo avanço do cristianismo. É. O Império Romano vence o greco-macedônio em 100 a.C. E no auge do Império nasce Jesus. Quando o Império toma o poder, ele estabelece a Pax Romana. O que é? A paz romana. Queria ordem. Então o que fazia? A Pax Romana nos mares. Era muito comum os assaltos de piratas no mar. Trafegar pelos mares era muito perigoso por causa dos piratas. O Império Romano, com a Pax Romana, colocou guarnições no mar para poupar os viajantes. Então todo mundo podia navegar tranquilo. As 3 viagens missionárias de Paulo não encontraram obstáculo. Os missionários podiam trafegar no mar à vontade, guardados pelo Império Romano. A Pax Romana também nas ruas. Roma construiu ruas, estradas belíssimas, tem até hoje se você for lá. E colocou guarnições também, porque acontecia o quê? Igual o rapaz vindo de Jericó. Foi assaltado o bom samaritano, espancado. Isso acontecia muito, as pessoas tinham medo. Com a Pax Romana, agora as ruas estavam livres e os missionários podiam trafegar e difundir a fé, e ainda eram protegidos pelos guardas romanos, tráfico marítimo, as estradas. Pra você ter uma ideia, quando os primeiros missionários foram pregar na Inglaterra, foram pregar na Espanha, já tinha crentes lá. Aí eles perguntaram, mas quem evangelizaram vocês? Os soldados romanos. Amarraram eles com Paulo, ficar turno e retorno com corrente. Meu amigo, ficar 12 horas com o apóstolo Paulo, você já sai falando em mistério. Aí quando Roma enviava soldados para guardar as guarnições da fronteira do império, estava enviando missionários sem saber, porque os guardas estavam convertidos. Irmãos, foi por isso que Jesus entrou na terra, e entrou como entrou, para salvar o mundo, no tempo certo, na data certa, desceu do céu, se fez homem, pelos meios naturais, foi gestado de uma virgem, sem infecção de Adão, de forma sobrenatural, atribuiu a nós sua justiça, levou sobre ele nosso pecado, e na plenitude dos tempos, veio. E sabe que fruto ele teve de ter nascido na Palestina 2000 anos atrás? Você que aqui está sentado. Você só está aqui porque ele nasceu de mulher na plenitude dos tempos, e lá no alto do madeiro balbuciou o seu nome. Pense comigo, meu irmão, nos refolhos da eternidade, Deus viu Recife, Deus viu você, Deus elegeu você, Deus enviou o Filho dele e salvou você. Tetelestai, ninguém pode desfazer isso. Está consumado. Isso não é maravilhoso? E eu termino dizendo, o Senhor já morreu pelo seu povo, sim ou não?
mas Ele ainda não alcançou todos. Falta seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, aqueles vizinhos, faltam eles. E nós não desistiremos, oraremos, intercederemos, clamaremos, pregaremos, até que o último dos seus esteja aqui conosco. Amém?